Bom dia! Hoje vamos apresentar um trabalho de geografia sobre a Segunda Revolução Industrial. Os componentes do grupo são Gustavo Smith, Bruno Guimarães, Leandro Matos, Fred e Eric Müller, com o professor coordenando Aloysio Bulhões. Bom, a Segunda Revolução Industrial teve lugar entre a segunda metade do século XIX, a partir de 1850 aproximadamente, e o início do século XX. Suas características são perspectivas em outros países além da Inglaterra, como Alemanha, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão. Utilizou-se da energia elétrica e do petróleo como fontes de energia, sendo o aço uma das principais matérias-primas. A partir de então, teve-se o aprimoramento de uma série de setores industriais e o surgimento de novas indústrias, o que refletiu de forma direta no sistema econômico, no ordenamento territorial e na vida cotidiana. A principal característica da Revolução Industrial foi a criação do sistema fabril mecanizado, isto é, as fábricas passaram da simples produção manufaturada para a complexa substituição do trabalho manual por máquinas. Essa substituição implicou na aceleração da produção de mercadorias, que passaram a ser produzidas em larga escala. Essa produção em larga escala, por sua vez, exigiu uma demanda cada vez mais alta por matéria-prima, mão de obra especializada para as fábricas e mercado consumidor. Tal exigência implicou, por sua vez, também na aceleração dos meios de transporte de pessoas e mercadorias. Era necessário o encurtamento do tempo que se percorria de uma região a outra para escoar os produtos. Nesse sentido, a Revolução Industrial estimulou o desenvolvimento das cidades, que tiveram que se adaptar ao grande contingente de pessoas que migrava do meio rural em busca de emprego nas fábricas, bem como a criação de transportes, como a locomotiva a vapor ou trem de ferro, que exigiam uma malha ferroviária, isto é, linhas de trem feitas de ferro para estabelecer a ligação entre regiões. A Segunda Revolução Industrial começou na segunda metade do século XIX, em 1850 a 1970, e terminou no final da Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945. Esta fase da Revolução Industrial marca o início de um novo período de industrialização, inicialmente morando na Inglaterra, mas se espalhando para outros países. As fases da Revolução Industrial simbolizam o novo patamar alcançado no desenvolvimento da civilização humana, no que diz respeito ao progresso tecnológico, ao surgimento de novas indústrias, bem como a capacidade de produção de cada uma delas. Assim, não pode-se considerar que a Revolução Industrial estourou, mas que atingiu novos patamares de industrialização. Este movimento foi dividido em fases apenas para fins de ensino. O que foi isso? A Segunda Revolução Industrial corresponde à continuação do processo da Revolução Industrial, melhorando as técnicas. Apesar de inúmeros avanços alcançados, a Segunda Revolução Industrial provocou inúmeras alterações negativas. Um exemplo foi o êxodo rural, motivado pela troca da mão de obra humana por máquinas, motivando muitos trabalhadores rurais a se mudarem para a cidade. Deste modo, também causou a superpopulação em cidades, que por consequência causou áreas em condições subhumanas, levando ao aumento de doenças. Também causou aumento na natalidade, ou quase o descontrole dela.